Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início nos recados de hoje. É um comunicado importante que uma senhora acabou de me perguntar de recesso. Vai ter recesso somente para os tratamentos. Então, em razão das festividades, né, os tratamentos estarão fechados no período de 24 a 1º de janeiro, os tratamentos. Palestra no salão, os trabalhos do Evangelho, Vibrações e Passes, que é o que acontece aqui, terão suas atividades interrompidas nos dias 24, 25 e 31, tá? De dezembro, e no dia 1º de janeiro. Então, esses dias não terá. Que é um comunicado importante, porque assim a pessoa não vem esperando que tenha trabalho, né? Eu peço para que desliguem os celulares, porque nesse momento que vocês vão estar aqui, ninguém vai ligar para vocês, tenham certeza disso, tá? Hoje está sendo comercializado a lasanha, tá? É uma deliciosa lasanha. Ela começa a ser vendida sempre, os recados que a gente dá aqui no sábado, começa sempre na sexta, sábado e domingo. Eles vendem o prato da semana, tá? Então, vocês podem levar para casa e se deliciar a lasanha de presunto e queijo, ao molho de bolonhesa e 4 queijos, que são deliciosas. Então, vamos agora nos sintonizando e a Angelina agora vai passar os trabalhadores. Boa tarde a todos. Tem gente ali daquele ladinho ali da direita que não está com a boa tarde hoje. Vamos começar de novo. Ó. Boa tarde a todos. Assim, tem que ser assim, gente. Que Jesus Cristo nos abençoe. Que a nossa tarde realmente seja boa, porque ela está muito boa. Acordou hoje, se beliscou, doeu, está encarnado. Dia que você acordar, se beliscar, não sentir uma dor, já partiu, tá? Fica esperto com essas coisas, gente. Minha mãe que fala isso, que ela tá bem já idosa, ela fala, todo dia eu me aperto para ver se eu ainda estou aqui. Judiação. Né? Mas é sempre um prazer tão grande nós nos encontrarmos aqui. E eu vou contar para você, gente, o nosso trabalho, dia 4 agora, completou 10 anos. 10 anos de trabalho nas pegadas do mestre. É esse o nome do nosso trabalho, nas pegadas do mestre. Então, gente, foram 10 anos de tanto aprendizado, tantos desafios, quantas pessoas começaram conosco, mas aí tomaram outros rumos, outros caminhos, né? Mas aí outras foram chegando, agregando-se a nós, uma equipe fantástica nós temos. Fantástica. Cris e Margarete como dirigentes conosco. Nossa equipe, realmente, nós temos que agradecer. Muito obrigada a todos e obrigada também à espiritualidade pela paciência que tiveram conosco. Muito obrigada, a gente pede a eles que continuem nos amparando. E, gente, a nossa Casa de Paz e Amor, sempre oferecendo a todos vocês a oportunidade de estudar. Ah, mas a Angelina só fala de estudar. Vai desencarnar? Pensa que vai ficar lá no mundo espiritual sem fazer nada? Vai estudar. Nós estudaremos para toda a eternidade. Não gosta de estudar aqui? Se prepara, porque vai voltar para o mundo espiritual, haverá aprendizados. E nós só aprendemos através de estudo. Então, não reclama, não. Aproveita que ainda no Paz e Amor os cursos são gratuitos. Não é? Olha que oportunidade fantástica cada um de nós tem. Quer escrever um livro melhor da história da sua reencarnação? Comece a estudar.
comece esse aprendizado novo. Porque é fantástico nós sabermos quem nós somos. Para não passarmos dias aqui na Terra perambulando como anônimos, sem saber a nossa história. Então, quem estuda a doutrina espírita vai aprender quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos após o nosso desencarne, após nós deixarmos o corpo de carne, o corpo físico, o nosso espírito, gente, eu vou contar só um spoilerzinho dos cursos. Quando a gente desencarna, o nosso espírito se liberta do corpo físico, se liberta dessa prisão que é o corpo físico, que é essa prisão que nos auxilia a vivermos aqui no planeta Terra. Bendita a doutrina espírita e bendito o corpo que foi nos dado por Deus como um presente para que nós viéssemos ao planeta Terra, planeta lindo. É um planeta ainda de provas e expiações, mas é um planeta fantástico para receber espíritos ainda como nós, imperfeitos. Deus preparou tudo isso. Imagine só, gente, eu vou contar porque eu tenho uma curiosidade, porque só de ler os livros não me satisfaço. Eu preciso ver. Imagina, Deus preparou esse planeta para receber espíritos ainda imperfeitos como nós. Imagine onde se situam os espíritos perfeitos. Se o nosso é bonito, imagine essas pleiades que nós não temos ainda a condição de visualizar. Imaginem que lugar fantástico deve ser esses outros mundos. Nós todos vamos chegar lá. Não se preocupe, não desespere. Todos nós alcançaremos a perfeição. Isso é o que explica também a doutrina espírita. Então, ficou curioso para conhecer mais? Vem estudar, vem aprender conosco. A nossa casa oferece todos os cursos gratuitos, tá bom? Os cursos, os tratamentos, tudo gratuito. Vai chegando aí as festanças de final de ano, não é? Está todo mundo apavorado numa correria, é confraternização de lá, é confraternização de cá. O trânsito está uma loucura, mas a espiritualidade toda está aqui. Então, vamos nos atentar, janeiro está aí, já começa a fazer a sua listinha de promessas. Promessas para o ano de 2025. Porque quando nós reencarnamos, gente, todos nós, antes de reencarnar, nós fizemos uma promessa aos amigos espirituais que ficaram lá, vibrando para que nós viéssemos e conseguíssemos realizar o que prometemos. Sabe o que nós prometemos? Voltarmos melhores. Voltar melhor para o mundo espiritual do que quando nós aqui chegamos. Então é essa oportunidade que a nossa Casa de Paz e Amor nos dá, de voltarmos para o mundo espiritual melhores. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Então, gente, vamos lá começar o trabalho? O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O item 8, a lei de amor. Leitura do Evangelho e leitura da mensagem, o Walter vai fazer para nós. A prece inicial é a Belzinha. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o William vai fazer para nós. A prece final é a nossa Leonilda. E hoje, gente, primeiro sábado do mês é o quê? A palestra é do livro. Não é? E nós temos hoje, vou até tirar os óculos para enxergá-lo melhor. Olha aqui, pode tirar o livro aí. A nossa querida Ana Teresa Faceta. Ela que é uma grande trabalhadora da nossa casa, que aceita os nossos convites com tanto carinho, com tanto amor. E vocês vão sentir na voz da Ana Teresa esse carinho todo, esse jeitinho de voz de aeromoça que ela tem.
É uma delícia de ouvir, uma delícia. Eu já disse a ela, ela devia investir mais na voz. Então, ela vai investir hoje aqui na palestra que ela preparou para nós, do livro do mês. Olha o livro, Jesus e Nós. Quer tema melhor para esse mês? O mês do aniversariante? Então, gente, vamos ter esses ouvidos de ouvir para tudo que a Ana Teresa preparou para nós. E ó, não foi pouca coisa não, porque ela é dedicada, tá certo? E ela vai falar de Jesus daquela maneira carinhosa com que nós estamos acostumados e gostamos de ouvir, tá certo? Que Jesus nos abençoe. Aumentar mais um pouquinho? Assim, tá ótimo. Tá bom. Boa tarde a todos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não façais aos outros o que não queres que seja feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que esteja em vosso poder fazer-lhes. Agora a mensagem 27 do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Pacificar é o tema. Não perturbe, tranquilize. Não grite, converse. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não se irrite, sorria. Não fira, balsamize. Não se queixe, compreenda. Não condene, abençoe. Não exija, sirva. Não destrua, edifique. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. Desta forma, vamos buscar relaxar, nos concentrar, ficar aqui presente de corpo e espírito, dando a oportunidade de ligarmos com os nossos amigos espirituais, agradecendo a Deus a oportunidade da vida e a oportunidade de aqui estarmos. Rogar a Deus que nos ilumine, a espiritualidade que nos guie, e que hoje todos nós possamos absorver os ensinamentos, as palavras do nosso palestrante, absorver todo o trabalho que desde cedo é preparado para nos receber e consigamos alcançar um pontinho a mais na escala das nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Com aquele bichinho ali. Não. Estamos de mal. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guie as palavras. Se eu tenho voz de aeromoça, que voz que a Angelina tem? Não é? Vozeirão, locutora. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da última indicação do ano, do livro do mês, para nossa reflexão, para o nosso entendimento um pouquinho maior ou melhor do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. O livro é este aqui, capa dura, mas o conteúdo é excelente. Ele foi psicografado pelo médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, em 36 capítulos da editora Leal.
São mensagens. Cada capítulo vem uma mensagem de Bezerra de Menezes. Mensagens acolhedoras, mensagens que nos direcionam, mensagens que nos estimulam, mensagens que nos traz novamente, como nós já dissemos, o Evangelho e a doutrina espírita. De vez em quando, a gente pode até entender como um puxãozinho de orelha de Bezerra, mas Bezerra ele é tão amoroso para conosco que ele começa as suas mensagens ou termina elas dizendo, meus filhos. Então, mesmo que a gente perceba ali, né, um puxãozinho pequenininho de orelha, é um pai amoroso que está falando com cada um de nós. Divaldo Franco, ele nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia. Ele está com 97 anos de idade. Um menino. Desde a infância ele se comunica com os espíritos, ele cursou a escola normal rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Escola normal era o nome dado aos cursos que formavam os professores primários, hoje os professores de Fundamental 1. Já não tem mais com esse nome, é a nível superior, mas é o curso que formava os professores de Fundi 1, lá atrás. Ele é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra do Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, que é sua mentora, ele tem mais de 250 obras publicadas de diversos espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas. Divaldo também tem sido pregador da paz. Então ele se reúne em praça pública, o povo vem ouvir o que ele tem a dizer e ali ele vai falando sobre a paz, sobre o combate à violência, mas a partir da autopacificação. Então, se todos nós desejamos a paz, desejamos um mundo que não tenha violência, isso deve começar dentro de cada um de nós, que é a autopacificação. Há mais de 70 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, ele fundou a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho tem um trabalho ali de assistência social às famílias carentes. E é um trabalho que tem conquistado a admiração não só do Brasil, como do mundo todo. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará, no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. O sonho de Bezerra era se formar um médico. E ele queria, sendo médico, atender as pessoas carentes. Esse era o objetivo dele, cursando a faculdade de medicina. E ele realmente cursou e se formou no Rio de Janeiro. Mas para que ele se tornasse médico, ele passou por muitas privações materiais. Mas ele conseguiu atingir o seu objetivo. E ele é considerado o médico dos pobres. Ele tinha um consultório junto a uma farmácia homeopática de um amigo dele, o senhor Cordeiro. E ali o seu Cordeiro, o Bezerra e a esposa, eles entram em acordo que iriam cobrar apenas das pessoas que pudessem pagar as consultas. Mas quase ninguém podia pagar. E isso trazia para ele, enquanto um chefe de família, não é? Muitas privações materiais, mas ele nunca deixou de atender a ninguém. Sempre ali, atendendo a todos. Além de médico, ele exerceu também uma função na política. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Mais que um adepto, Bezerra foi um defensor e divulgador da doutrina espírita e da espiritualidade, nos traz muitas mensagens. Para nós aqui da Casa de Paz e Amor, Bezerra, junto com o professor Eurípides Barçanufo, elaborou a nossa casa por 100 anos na espiritualidade. Então, ele é o mentor, criador, junto com Eurípides, da nossa Casa de Paz e Amor. Se nós estamos aqui hoje, sendo acolhidos e estudando, nós devemos a Bezerra de Menezes e a Eurípides Barçanufo. E olhe só, como não é uma tarefa fácil, 100 anos eles prepararam a casa. Então, nós vamos lembrando que todos nós somos espíritos. Nós vamos falar algumas coisas que a Angelina já falou, tá? Faz de conta que ninguém ouviu. É brincadeira, é só para mexer com ela. Mas vamos nos lembrando que todos nós somos espíritos. Espíritos criados por Deus, espíritos imortais. E no momento da criação,
Fomos espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento algum. E esse conhecimento vai sendo adquirido, vai sendo ampliado, à medida em que nós vamos existindo, à medida em que nós passamos pelas vidas sucessivas, que são as diversas reencarnações. Então, a reencarnação, ela é um presente que Deus nos dá para o aprendizado, para reajustes, para reconciliações. Não é para o sofrimento. O sofrimento, ele vem em consequência das nossas escolhas, na maioria das vezes equivocadas. Faz parte também do patamar evolutivo que se encontra o planeta Terra e cada um de nós. Mas não foi para o sofrimento que Deus nos dá essa oportunidade, cada vez mais, de estarmos aqui aprendendo e nos reajustando. O objetivo das nossas reencarnações é a evolução espiritual. E essa evolução espiritual, ela acontece à medida em que nós vamos nos transformando moralmente. E as leituras, e a Angelina, ela falou muito bem, os livros, os cursos, vêm nos auxiliar nessa transformação moral. À medida em que a gente começa a entender a proposta da doutrina espírita, principalmente do Evangelho de Jesus, e começa naquele autoconhecimento, né? A gente vai lá dentro da gente e procura nos conhecer, perceber aquilo que não está de acordo com as leis divinas, e a partir daí promove as transformações. Nós vamos galgando os degrauzinhos, né, da nossa escada evolutiva. As leis divinas são as leis que nós temos que cumprir, entender e cumpri-las. E elas estão arquivadas na nossa consciência, ao longo de toda a nossa trajetória. Mas com o passar do tempo, nós fomos nos afastando dessas leis. Estamos falando em termos de humanidade, e nós fazemos parte da humanidade. Então, nós fomos cada vez mais nos embrenhando no caminho da materialidade, no apego, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, nos vícios morais. E Deus, como um Pai amoroso, Ele vai nos enviando ao longo da história da humanidade espíritos de um grau de evolução maior, os profetas que estão lá no Antigo Testamento, com o objetivo de nos alertar, de nos trazer de volta ao caminho das leis divinas, ao caminho de Deus nosso Pai. Mas mesmo assim a humanidade vai se afastando. Então chega um momento que encarna entre nós Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra. E aí ele vem nos mostrar, através dos seus ensinamentos, então ele passava pela oralidade os seus ensinamentos, mas ele exemplificava cada um deles. E ele vem nos mostrar, através do seu evangelho, como alcançar a evolução espiritual. Então o evangelho é um alicerce, é a base para a nossa caminhada, de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. E lá no capítulo 1 do Evangelho, tem o seguinte ensinamento de Jesus: não vim destruir a lei ou os profetas, mas para dar-lhes cumprimento. Então ele deixa bem claro que tudo aquilo que os profetas nos trouxeram, ele não veio destruir nada daquilo. Ao contrário, ele veio mostrar como aplicar tudo aquilo na nossa vida. E aí nós vamos nos lembrando do profeta Moisés, que trouxe para todos nós, que é um código moral de toda a humanidade, os 10 mandamentos. Onde, se a gente pegar e entender a proposta dos 10 mandamentos, nós vamos ver que ali está nos mostrando como não prejudicar ninguém. Como viver sem realmente prejudicar a nós mesmos, ao nosso entorno, ao nosso próximo. E aí Jesus olha para esses 10 mandamentos e transforma em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós amamos toda a sua criação. E nós fazemos parte da sua criação. E Jesus nos deixa 2 regras básicas para isso, fáceis de se aplicar. Uma delas é nos colocar no lugar do outro. Aí vocês vão pensando, não é fácil? Não é fácil, não é? Nós, normalmente, diante de uma situação, a gente já começa a julgar, a sentenciar. Aí depois, quando a gente lembra de Jesus, a gente começa a pensar, qual seria a minha atitude se eu estivesse vivendo a mesma situação que aquela pessoa está? Então, uma das regrinhas é nos colocar no lugar do outro. E a segunda, fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos façam.
Se nós conseguirmos cumprir essas duas regras, nós entendemos a proposta de Jesus. Então, eu vou fazer ao outro aquilo que eu quero que façam para mim. Tá? A autoridade de Jesus decorria da natureza do seu espírito e da natureza divina da sua missão aqui no plano terreno. Ele veio ensinar aos homens, à humanidade, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus. Vamos nos lembrar que aqui, vem a lembrança de toda aquela trajetória onde nós, enquanto humanidade, nos afastamos de Deus. Então, Jesus veio nos mostrar que a verdadeira vida não é aqui no plano terreno, e sim no plano espiritual. E isso a doutrina espírita nos traz. O reino de Deus, o reino dos céus, que a gente tanto almeja, entrar nesse reino, ele não está num local específico, ele está dentro de cada um de nós. À medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, vivenciando esses ensinamentos de Jesus, nós vamos sentindo esse reino dentro dos nossos corações. E neste livro, particularmente, Bezerra vem, através das suas mensagens, nos lembrar das nossas responsabilidades, do nosso compromisso assumido antes de reencarnarmos, de buscar a nossa melhoria. Olha a fala da Angelina, parece que ela tinha lido aqui, ó. Então, antes de nós reencarnarmos, nós nos reunimos ali com o nosso grupo familiar e ali nós decidimos voltarmos juntos para cá. Então, a gente não cai de paraquedas na família. Nós combinamos na espiritualidade que nós estaríamos juntos para o aprendizado, para a caminhada juntos, para a reconciliação. Aí a gente para pensar, Eu não lembro se eu assumi esse compromisso na espiritualidade, mas nós assumimos. Nós não nos lembramos porque é mais uma bênção de Deus, o esquecimento das outras vidas para que a gente viva plenamente a encarnação atual. Então, se nós temos dentro da nossa casa um ente querido mais difícil de se lidar, ou se nós somos essa pessoa mais difícil de lidar, é com ele que nós temos que aprender a caminhada. Nós estamos ali juntos para isso, para aprendermos. Porque nós estamos num grupo familiar, mas nós somos, acima de tudo, irmãos, porque somos filhos de Deus. Bezerra vem nos mostrar no livro também os ensinamentos de Jesus que por muitos foram esquecidos ou deturpados. Se não me falha a memória, foi na quinta-feira, na última ceia, onde Jesus fala, sabendo de tudo que viria a acontecer com ele, que ele já ia voltar para o plano espiritual, ele disse para os apóstolos que Deus enviaria um outro consolador. Quando ele usa a palavra outro, significa que não vai ser ele, senão ele não usaria essa palavra. Então, para nós espíritas, esse outro consolador é a nossa doutrina, porque é uma doutrina que abraça, que acolhe, mas que esclarece acima de tudo. Vou repetir como a Angelina nos disse também, ela vem nos mostrar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós temos que fazer aqui no plano terreno. Então, para nós, esse consolador que Jesus colocou lá atrás para os seus apóstolos é a nossa doutrina. Então, ele veio e ele ensinou tudo o que nós precisamos saber para a nossa caminhada. Não tem mais o que nos ensinar, porque a base do ensinamento de Jesus é o amor. Não esse amor da terra, amor posse, o amor apego, egoísta. Não, é o amor espiritual, o amor que transcende. Então, não tem mais o que passar para cada um de nós. Então, nós temos que entender essa proposta de amor de Jesus e colocar em prática na nossa vida. Inclusive, está lá no capítulo 17 do Evangelho Sede Perfeitos, que nós vamos chegar um dia à perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta pertence a Deus. Então, nós vamos chegar num patamar de Jesus, de Bezerra, de Eurípides, de Maria. Fala, não, Ana, mas como é que eu vou chegar a ter esse mesmo patamar? É o objetivo das reencarnações, de nós atingirmos esse patamar de uma evolução espiritual nos planos
superiores, para que a gente também continue o nosso trabalho. É claro que cada um de nós tem um tempo de caminhada. Cada um de nós tem um tempo para entender essa proposta divina. Tem um tempo para colocar em prática, mas o objetivo é isso, chegarmos ao patamar de Jesus. E esse capítulo 17 vem nos mostrar isso, sede perfeitos como meu Pai é, ou é. Então nós vamos conseguir. Cada mensagem desse livro tem esse papel, o de nos trazer de volta a esse caminho das leis divinas. E Bezerra diz assim: vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Então, viva Jesus, através do exemplo, através do pensamento. E como é difícil nós controlarmos o nosso pensamento. Como é difícil estarmos em sintonia com pensamentos amorosos, pensamentos de alegria, de esperança, de perseverança. Quando a gente percebe, já pensou o que não devia. E o pensamento, ele materializa, ele atrai as influências espirituais e as influências da terra também. E ele fala para viver Jesus nas palavras e nas ações. A palavra, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida. Ela eleva, mas ela afunda também. Não é? Então, muitas vezes, essa reflexão, será que o que eu estou falando, eu gostaria de ouvir? E aí vem a reflexão de Bezerra. Só esse parágrafo aqui, esse pensamento, essa fala de Bezerra, já nos dá para refletir muito sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Então não tem outro caminho. Não tem mais o que trazer para cada um de nós. É Jesus. É Jesus no nosso coração, no nosso pensamento e na nossa vida. Outros assuntos, nós pegamos alguns parágrafos dessas mensagens para conversarmos. Outros assuntos que Bezerra nos traz é que a vida, sob qualquer aspecto, é dádiva de Deus e que ninguém pode nos perturbar. Então, a primeira dádiva que que nós recebemos de Deus é a nossa vida. E aí ele continua: preservar a vida é um dever nosso. Então, ele nos dá a vida, nos presenteia com essa oportunidade, vamos preservar esta vida, e ele continua: defender o direito à vida, mas também respeitar todas as vidas. Então, ter essa consciência de que a nossa vida é um presente de Deus e que nós devemos cuidar da nossa vida, preservar essa vida, mas defendendo o direito à vida, mas respeitar todas as vidas. Por isso, o Espiritismo tem como objetivo, primeiro, a transformação moral de todos nós. Dessa transformação moral, que ela é intransferível, ela é individual, saem todos os outros objetivos, que vão atendendo às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres. Então, essa transformação é nossa, não é do outro, por isso que ela é intransferível. Por isso que ela é individual. Mas a partir do momento em que nós nos transformamos, nós vamos transformando o nosso entorno. Não impondo, mas pelo exemplo. E quando a gente começa a modificar o nosso entorno e a nós mesmos, nós vamos mudando a paisagem terrestre, conseguindo realmente aquela pacificação que Divaldo coloca. E onde é que está? Onde estão as energias que nós precisamos para continuar a caminhada? E Bezerra coloca: no lar. E aí vocês vão pensar aqui comigo: mas como que eu vou renovar minhas energias no meu lar, se a minha casa parece um vulcão, parece uma panela de pressão prestes a explodir, onde há ali muitas discussões? Como é que eu posso me reabastecer? O lar, ele deve ser o porto seguro para cada um de nós. Por mais aflições, e Bezerra coloca no livro, que nós vamos ter aflições, que nós vamos ter situações difíceis dentro do nosso lar, junto do nosso grupo familiar, mas é ali
que a gente se reabastece. Um exemplo bem simples, quando estamos viajando, que delícia viajar, não é? Mas chega um momento que a gente não vê a hora de voltar para casa. Nós não pensamos outra coisa, poxa, quero voltar para minha casa. Porque essa é a função do lar, de reabastecer as energias. A família é a base da sociedade e não pode ficar relegada ao segundo plano. Então Bezerra vem nos lembrando disso. A família é em primeiro lugar. Porque se nós estamos em desajuste dentro do nosso lar, nós vamos estar em desajuste no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, junto às outras pessoas da sociedade, porque não estamos bem com o nosso porto seguro. E aí Bezerra diz assim: tende coragem, porfiai no bem, assentai nos hábitos salutares os vossos sentimentos e lutai contra as imperfeições morais que residem no mundo íntimo de todos nós. Então, coragem, continuem no bem, procurando realmente, modificando aquelas imperfeições morais que nós temos dentro dos nossos corações. E aí ele veio nos chamando a atenção com relação a isso. E nós sabemos que nós temos coisas para nos transformar. Por exemplo, não contem para ninguém, mas eu, Ana, tenho que trabalhar muito a paciência. Acredito que aqui sou impaciente. Ansiosa, meu Deus do céu, depois desse período aí da pandemia, essa ansiedade, parece que ela abriu os braços de uma tal maneira e abraçou toda a humanidade. E falou, vocês não vão sair daqui, mas a gente tem que sair. E aí é Jesus que está ali. Além, dos médicos da terra, é a parte espiritual. Então nós temos, às vezes a gente lê e ouve aqui e fala, nossa, mas como é difícil, a gente entender que nós temos imperfeições, mas nós temos. E a partir do momento em que a gente percebe isso, fica mais fácil essa transformação. Fica mais fácil entrarmos no nosso lar e falar assim, poxa, realmente aqui é meu porto seguro. E aquele ali que a gente tem um pouquinho mais de rusga, como nós já falamos, é o nosso personal trainer, é com ele que nós temos que aprender. Ele com a gente e nós com eles. Então vamos aprender. Sempre com amor, percebendo as virtudes de cada um e as nossas. Percebendo os defeitos de cada um e os nossos defeitos, porque todos nós temos. E aí vamos caminhar sempre com Jesus. Tem uma fala de Bezerra ali que nós achamos muito importante nos dias de hoje, e nós colocamos aqui. E ele coloca assim, não importa que o seu nome esteja vinculado a este ou aquele setor de religião ou de princípio filosófico. Então nós vamos pensar no nosso porto seguro na nossa família. Ele está dizendo aqui que não importa a religião, se é esta ou aquela que nós seguimos. Porque religião significa religar e ligar com Deus. A religião tem como papel fazer a pessoa cada vez melhor, nos fazer melhores. Jesus não criou religião nenhuma. Ele nos trouxe a base de tudo, que é o amor e a exemplificação desse amor. Mas, durante toda a trajetória, os homens foram criando as religiões de acordo com as suas conveniências. Mas dentro de um lar, principalmente, já que ele estava falando muito da família e do porto seguro, muitas vezes dentro de um lar tem mais de uma religião. E ai meu Deus, aí começam os embates, Vem para minha. Você não acabou de sair do centro espírita? Como é que você já está nervosa desse jeito? A cobrança da gente que sai do centro espírita. Aí começam aqueles embates. E muitas vezes a gente quer obrigar o nosso ente querido a vir para cá. Mas ele não quer, ele quer seguir outro caminho. Perfeito. Cada um está onde deve estar, para o seu aprimoramento, desde que realmente tenha essa função de fazer a pessoa cada vez melhor. E a gente percebe isso, não é? Quando nós estamos nos melhorando, nós vamos percebendo isso no nosso grupo familiar. Então, se dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo de amigos, de trabalho, é o respeito pela escolha religiosa de cada um. Que respeitem a nossa escolha, mas vamos respeitar também a escolha de cada um.
E aí Bezerra diz assim: cada um de nós se encontra vinculado ao compromisso assumido antes do berço. Ou seja, voltando lá no nosso compromisso assumido na espiritualidade, nós assumimos um compromisso também dentro de um setor religioso. Então, muitas vezes nós passamos por várias religiões, aprendemos nessas religiões que passamos e hoje estamos aqui na doutrina espírita. Mas para que nós chegássemos até aqui, isso eu estou falando de mim, da Ana, tá? Para que nós chegássemos a estar aqui, estudando o Evangelho de Jesus, buscando entender esse Evangelho, eu precisei de um estágio em outras religiões. E eu vou agradecer sempre a Deus por isso. E é esse entendimento que deve haver entre as pessoas, principalmente dentro de um grupo familiar. A gente não precisa bater de frente, não é? Vamos mostrar através do nosso amor, através do carinho, através da paciência, tranquilidade. Ana, não é fácil, eu sei. Mas a gente começa com um passo de formiguinha, até que a gente consegue chegar lá. Tá? Um dia, talvez aquele nosso amigo ou nosso familiar, ele fala assim: nossa, você está diferente. Deixa eu ir com você conhecer o porquê que você está se mudando. Veio de livre e espontânea vontade, nós não precisamos obrigar a ninguém. Como ninguém também deve obrigar a nós mesmos a fazer isto ou aquilo. Tudo na vida é escolha. E, mediante as escolhas que nós fazemos, tem consequência, seja boa ou não tão boa. Mas cada um de nós tem a nossa escolha. Quer ver um outro exemplo? Muito simples. Eu já vi a Luzinha, tá? Desce. Vou ficar falando. Falar de Jesus é tão bom. Uma outra coisa que é tranquilo até para a gente, né? Chegar em casa, levar essa energia que nós recebemos aqui na Casa de Paz e Amor e entrar em casa e deixar que essa energia, ela inunde todo o nosso lar. Aí vem algum ente querido de fora já um pouquinho alterado, seja pelo trânsito, seja pelo que for, aí a gente respira fundo, lembra do nosso salão, lembra da Casa de Paz e Amor e, acima de tudo, lembra de Jesus. E aí ouve aquele nosso querido que vem, né, um tanto quanto alterado, e vamos seguindo em frente. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue devagarinho, devagarinho, essa transformação interna de cada um de nós. Repetindo, sem entrarmos em discussão com o nosso ente querido. Cada um de nós tem um caminho. Principalmente as mulheres, né? Quando nós engravidamos, a gente já imagina, né, o caminho do nosso filho. A gente já imagina até a profissão que ele vai ter, porque é aquela que nós queremos que ele tenha. A gente imagina que esse ente querido, que esse filho que está para chegar, vai seguir a nossa religião, ou não, né? Ou sem nenhuma religião, mas ser uma pessoa do bem. E aí, quando ele tem a idade de fazer as escolhas, ele não vai estudar para a profissão que nós esperávamos, ele não vai seguir a nossa religião, ele vai seguir um outro caminho. Aí está feita a confusão. A gente se decepciona, a gente fica triste, a gente não entende. Poxa, eu pensei num outro caminho para o meu filho, não é? Mas é assim mesmo. Nós somos espíritos, cada um de nós é um espírito individual, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem as suas escolhas, e nós temos que estar ali para amparar a cada um. Só para encerrar, Bezerra, ele coloca, numa das suas falas, que quem conhece Jesus não consegue mais ser o mesmo. E é isso mesmo, quando a gente percebe que Jesus não está no quadro, que Jesus não está na correntinha, mas que Jesus está do nosso lado o tempo todo, quando a gente entende essa proposta de amor de Jesus, não dá para ser a mesma pessoa que nós éramos. Então, que Bezerra de Menezes, com a sua equipe hoje, possa estar, e ele trabalha, né, com essas energias do passe, da água magnetizada, possa trazer a cada um de nós aquilo que nós estamos precisando no momento, não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa de verdade. E que Jesus nos abençoe. Então, um Feliz Natal a todos nós, um Feliz Ano Novo para todos nós, mas com muita saúde, harmonia, equilíbrio, alto amor, amor acima de tudo. E vamos lembrar, Natal é o nascimento de Jesus, é o aniversário de Jesus, e que Ele nos abençoe.
Então, após essa mensagem, agora um pouco mais tranquilos, com esse entendimento sobre as mensagens de Jesus, sobre o livro do mês, vamos fechando levemente nossos olhos, relaxando nossos corpos, e ao mesmo tempo que relaxamos nosso corpo, mantendo nossos pés firmes no chão, nossa coluna ereta, e vamos inspirando profundamente e expirando, e assim relaxando, deixando nossos problemas, nossas preocupações, nossas angústias, nossas dores na porta afora, não aqui conosco. Aqui vamos ficando relaxados, tranquilos, e assim conseguindo melhorar a nós mesmos, vamos tentando, com essa mente tranquila, com essa paz interior, lembrar de nossos familiares, vibrando por nossa casa, por nossos pais, por nossos filhos, por nossos irmãos, aqueles parentes distantes, aquelas pessoas que nós temos tão pouco contato e talvez ainda vejamos nesse mês, nas festas, nas celebrações. Vamos vibrando por nossa família, para que todos possam ter a tranquilidade e a harmonia que nos foi ensinada agora há pouco, que possamos ter um ao outro aquele respeito, aquele amor, aquela caridade familiar e fraternal que nos ensinou Jesus Cristo. E que possamos, nessa época de festividade e festas, lembrar desse amor familiar, que ele aumente, que ele frutifique e que seja fértil, para que possamos levá-lo durante todo o ano, até o dezembro do ano que vem, e assim renovarmos esse espírito de amor, de paz com toda a humanidade. Vamos vibrando por todos aqueles que habitam a nossa casa, todos aqueles que habitam próximos à nossa casa, nossos vizinhos, as pessoas na mesma rua, no mesmo bairro, pensando aqui as vizinhanças do Paz e Amor, pensando na CREPAD, nas outras organizações coligadas ao Paz e Amor, pensando no nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, todos os irmãos dos outros países ao redor do mundo, que todos nós possamos lembrar de quem realmente somos, que somos filhos de Deus, irmãos e irmãs. Se buscássemos harmonia, paz, tranquilidade, união, bem-estar um dos outros, não haveria fome, não haveria desentendimentos, não haveria tantas discussões, não haveria tantas maldades, tantas crueldades e tantas decepções no mundo. Que possamos vibrar por nossos planetas, por nossos governantes, que possamos vibrar por aqueles que nos dirigem e governam, que possam ser mais inspirados, mais pacíficos, mais concordes, que possam buscar o melhor para os seus cidadãos e para os cidadãos dos países vizinhos. Que a harmonia possa imperar nessa terra, principalmente nessa época, mas que essa seja uma época de semente e semeadura, que possamos semear essa paz para o ano que ainda virá. Que possamos lembrar também de todos aqueles nossos familiares e nós mesmos, em nossos estados de angústia, de doença, de depressão, de infelicidade, de tristeza, de ansiedade. Que possamos lembrar de todos aqueles que estão acamados, debilitados, seja nas suas casas, seja numa casa de amparo, seja num hospital, de todas aquelas crianças em escolas, em orfanatos, em abrigos, de todos aqueles idosos em seus asilos, em casas de repouso, em todas as pessoas que compadecem na sua saúde física, mas também naqueles que compadecem na sua saúde mental, às vezes na espera de uma pequena palavra, de uma visita, de um consolo, de um abraço, de uma amizade. Que possamos também vibrar para aqueles que se encontram em caminhos tortuosos e por causa disso se encontram hoje em casas de detenções, em outros tantos abrigos, precisando reparar os seus erros, precisando entrar em paz com sua consciência, com seus atos e atitudes,
reparar algumas coisas que fizeram a si mesmos e aos outros. Que essas pessoas possam ter paz, sossego, tranquilidade, que seus corações possam estar abertos para que a espiritualidade neles possa trabalhar e as mensagens do Senhor Jesus neles possam chegar. Nessa época de tanta festividade, de tantos gastos, de tantas preocupações financeiras, que possamos lembrar dos que estão nesse momento desempregados, que possam ter um prato de comida, que possam ter um momento de felicidade com os seus em casa, que a comida seja simples, mas que possa ter amor à mesa, que possa ter paz e concórdia nesse lar, em que em união e em família possam transmitir a mensagem do Evangelho e também estar aptos a recebê-la. Que possamos vibrar por todos aqueles em seus descaminhos, em suas tristezas, acabaram se tornando dependentes quimicamente de algum produto, de alguma substância, e hoje se encontram com dificuldades devido a essa dependência. Que possamos vibrar por todos aqueles nomes de encarnados e desencarnados que se encontram nas urnas aqui à frente. Vibremos por todos aqueles que tiveram um desencarne pacífico, mas por todos aqueles também que tiveram desencarnes acidentais, violentos, ou através das vias do suicídio. E assim, vibrando por toda a humanidade, nos sentindo mais tranquilos, mais unidos com todos aqueles que chamamos de irmãos, que possamos sentir esse amor, essa paz, essa tranquilidade que nos invade nesse momento. E assim nos preparamos nesse momento para receber o passe. E preparados para receber o passe, vamos desfrutando dessa paz e da energia daqueles que nos abençoam através dessas energias salutares do passe, para que possamos encontrar a paz, a tranquilidade, a saúde, tudo aquilo que viemos buscar. Que possamos nos fortalecer para fortalecer aqueles que estão em nossos lares, nossas casas, nossos vizinhos, nossas circunstâncias, nossas cercanias e vizinhanças. Que possamos imaginar nesse momento como uma grande luz dourada que desce do teto sobre nós, ou se preferirem, como pétalas de rosas, brancas, vermelhas, douradas, amarelas, a imagem que lhes for mais tranquila. E essa luz e essas pétalas que caem sobre nós vão se dissolvendo e trazendo energia, paz, saúde, física e mental aos nossos corpos. E essa luz adentrando nossos corpos pelo alto de nossa cabeça, no coronário, vai nos trazendo mais harmonia, mais paz, tranquilidade, amor pelos nossos e por nós mesmos, nos aliviando de depressões, angústias, ansiedades, acalmando e rejuvenescendo o nosso sistema nervoso, nos livrando de dores de cabeça, encefaleias e outros males que possam atacar nossa mente. E essa luz descendo seguidamente atinge nosso laríngeo, nos ajudando com nossa audição, com nossa visão, com o nosso falar, com o nosso ouvir, com todo o nosso sentir. Essa luz que está no nosso laríngeo, que já passou pelo coronário e pelo frontal, que nos ajuda na parte superior do nosso corpo, estar mais iluminada, em sintonia, vai descendo agora até o nosso cardíaco, ajudando a ter mais paz emocional, equilibrando o nosso timo, nossas glândulas, nossa tireoide, nossa paratireoide, nos permitindo ter um coração mais tranquilo, que solte palavras de amor, de caridade e de benevolência a todos. E essa luz, descendo ao nosso sistema gástrico e esplênico, vai nos ajudando em nossa alimentação, em obtermos dos alimentos, por mais simples que sejam, as energias, as vitaminas, os remédios essenciais para a nossa cura, para o nosso bem-estar, para termos a força do dia a dia que será necessário para estarmos melhor e para abençoarmos nosso semelhante. E agora, equilibrados que estamos, essa luz desce até nosso genésico, abençoando nossos órgãos reprodutores, para que os utilizemos de maneira responsável, honrada, respeitosa, que abençoe a todos em suas dificuldades nessas áreas, para que se equilibrem, e abençoe também a todas as mães que agora estão gerando novas vidas, para que tenham forças
e saúde para abençoar seus embriões, os seus fetos, e receber o amor e tranquilidade dessa criança que está sendo gerada. Essa luz descendo agora até o básico, na base da nossa coluna, nos dando a força e a sustentação, um equilíbrio para manter nosso corpo físico ereto, firme e forte, obtendo da terra as energias e os alimentos necessários para sustentá-los. Vamos vibrando por toda a nossa saúde mental, espiritual, física e emocional. E agora essa luz que desce até a sola dos nossos pés, dando a volta e subindo por nossa coluna até o bulbo, na base do encéfalo, até o alto da nossa cabeça, fechando esse círculo. E nessa vibração, recebendo esses passes, nós nos sentimos agora mais confortáveis, mais aliviados, recebendo aquilo que viemos buscar e recebendo aquilo que daqui levaremos para ajudar a todos aqueles que de nossa ajuda dependem. E nesse momento, encerrando já essa fase dos passes, vamos pensando em nossas águas, as garrafinhas de águas que trouxemos, as águas em nossos filtros em casa, as águas em nossas caixas d'água, as águas em nossos lares, todas as águas com que bebemos, com que nos banhamos, com que nos limpamos, para que possam ter fluidos benéficos, salutares, que todos os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos aqueles que trabalham com medicamentos, na espiritualidade, possam preencher essas águas com fluidos salutares, daquilo que mais necessitamos para a nossa cura, para a nossa melhoria, para a nossa paz emocional e espiritual. Vamos vibrando para que pretos velhos, caboclos e todos os trabalhadores da natureza possam encontrar as ervas, as plantas medicinais, as essências e os fluidos necessários para que abençoem essas águas. Que as águas dos nossos vizinhos sejam abençoadas, que as águas livres dos nossos rios, de nossas matas e nossas florestas sejam abençoadas. Que lembremos sempre do bem-estar da natureza e da purificação dessas águas, para que sempre sejamos dignos de usá-las para o nosso bem-estar de todos. E nessa paz e nessa harmonia, na vibração que fizemos, no passe que recebemos, e pela bênção que proferimos sobre essas águas, nos preparamos para uma nova semana e para todo esse mês. E que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos ver se a voz sai. E assim, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo por estarmos aqui, por mais um dia de vida. Agradecemos a palestrante Ana Teresa, que nos brilhantou com a sua palestra. Agradecemos a espiritualidade amiga que preparou esta reunião para nós. Pai, pedimos a vossa proteção ao voltar para a nossa casa, livrando-nos de todo mal. Pai, fica conosco, assim, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho maravilhoso. Agradecemos a espiritualidade que está aqui conosco, desde a parte da manhã, já cuidando de todo o ambiente para nós, de todo um acompanhamento, os trabalhadores encarnados que vieram aqui nos ajudar, e ao público, que sem vocês, nós todos, não temos a possibilidade de trocarmos esse amor. Então, vocês tenham todos um ótimo domingo, e sábado que vem todo mundo aqui juntinho novamente, tá bom? Tchau, pessoal. Bom domingo, viu? Boa semana. De luz, paz e amor em Jesus.